Meus prezados irmãos, como diz São Gregório Magno, comentando essa passagem, dispensa comentário essa passagem que o próprio Jesus, a própria verdade, se dignou de nos explicar. Vamos então aproveitar do comentário de Jesus, desse trecho da Sagrada Escritura, falando do reino de Deus, para a nossa meditação. Os 4 terrenos diferentes são certamente 4 espécies, 4 modos de receber a palavra de Deus. Quando nós dizemos a palavra de Deus, nós podemos também entender que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a palavra de Deus não é apenas o que Deus nos disse, o que Deus revelou, mas é sobretudo Jesus. Jesus é essa semente que é lançada pelo semeador, o Pai, na nossa alma, na terra da nossa vida, da existência, da nossa vida. E nós podemos recebê-lo de 4 maneiras. A primeira maneira é quando nós recebemos com dureza de coração, ou, para nós entendermos, com frieza, com indiferença, com descaso. Ou ainda que não seja com descaso, mas nós não acolhemos a palavra de Deus, não acolhemos o que Deus nos ensina, e portanto a Jesus, com aquela estima, com aquela abertura que nós deveríamos acolher. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus não produz fruto na nossa vida, porque nossa terra é muito dura, porque nós temos o coração ainda fechado, não recebemos, não acolhemos a mensagem de Jesus. É a beira do caminho. O segundo tipo de acolhimento, de modo de receber a palavra de Deus, é aquele que Jesus disse que aquela semente caiu entre as pedras. Naquela semente, naquele tipo de terreno, a semente logo cresceu, mas por falta de profundidade, de umidade, por causa das pedras, ela logo morreu. Não é apenas como aquele que não quis escutar a palavra de Deus, ou que a escutou com o coração fechado, sem dar importância, é um pouco mais. A pessoa recebeu. Diz aqui, aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria. Significa que ele considerou a palavra de Deus como palavra de Deus. Ele deu importância, mas depois não tinha profundidade. E Jesus, explicando, nos diz: aqueles que creem até certo tempo, mas na hora da provação, abandonam. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós somos cristãos, nós somos de fato discípulos de Jesus, queremos sê-lo, queremos ser autênticos, mas quando vem a provação, quando vem as tempestades da vida, nós abandonamos. Semelhante o que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Quando Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, a mesa estava repleta. Mas depois, quando Jesus se retirou ao Jardim das Oliveiras e começou o sofrimento, e começou a se angustiar e a desfigurar-se, suando sangue, diante da cruz, diante do sofrimento que haveria de passar, então os apóstolos saíram e abandonaram, deixaram Jesus sozinho. O terceiro modo de combater, ou melhor, o terceiro modo de receber a palavra de Deus, é aquela semente que caiu entre os espinhos. Não é apenas, aqui não se trata apenas do descaso, não se trata apenas da falta de profundidade. Aqui é aquele cristão que dá um passo adiante, sim. É melhor do que o outro, é melhor do que os outros 2. Mas acontece que os cuidados do mundo, diz Jesus. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra,
Mas prosseguindo o caminho, então houve um pouco de perseverança, mas eles são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. E quantos são os números desses? Quantas vezes nós temos boa vontade, nós queremos mudar de vida, mas quando nós nos deparamos com o nosso bem-estar, com a renúncia que temos que fazer para seguir a radicalidade do Evangelho, para seguir Cristo, para seguir a sua mensagem, então nós esmorecemos. E por fim, a última semente é aquela que caiu numa terra boa. E diz Jesus, caiu numa terra boa, porque são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. A nossa tentação, à primeira vista, é logo nós pensarmos em 4 tipos de pessoas: um coração duro, aqueles que não têm profundidade, aqueles que se deixam levar pelo mundo e aqueles que são de fato fiéis a Deus, são bons, pela graça de Deus. Mas isso tudo acontece dentro do nosso coração. Esses 4 modos de acolher a palavra de Deus acontecem na nossa vida. Todos os dias, na nossa vida, existe algo de beira do caminho. Na nossa existência existe algo de falta de profundidade. Existe ainda algo de mundano em nós. E também existe algo de bom. Não vamos ter a tentação de achar que aquela pessoa é assim, aquele outro é assim. Então, isso acontece conosco. E é preciso nós primeiro identificarmos onde é que eu me identifico mais, com qual terreno, qual é o acolhimento que eu estou dando a Deus na minha vida. Vamos pensar. Será que nós temos profundidade? Será que nós estamos ouvindo, mas ouvindo sem dar importância à palavra de Deus? E olha, minha gente, quando Deus fala, quando nós ouvimos a Sagrada Escritura de São Jerônimo, é Cristo que nós estamos ouvindo. E em todo santo dia, Deus quer falar para nós alguma coisa. Qual é a consideração que eu estou dando à voz de Deus? Estamos acolhendo ou estamos com o coração fechado? Ou estamos muito preocupados com as coisas do mundo, com o nosso próprio bem-estar? Vou dar um exemplo. Cuidar da saúde é uma coisa necessária. Mas se nós colocamos o nosso bem-estar, a nossa saúde, acima do nosso bem espiritual, da saúde da nossa alma, é claro que nós estamos desprezando a nossa alma. Não estamos cuidando da nossa saúde. Estamos cuidando apenas do corpo. E desprezando o que é essência, o que é principal. E o mais interessante, agora eu termino. É muito interessante que aquele terreno bom, Jesus fala de algumas qualidades desse terreno bom. Ele fala que a pessoa que ouve, então a primeira coisa, o acolhimento. Segundo, tem um coração bom e reto, que é justamente o que faltou àquela pessoa que não teve profundidade, não teve retidão. E também aquela pessoa que deixou-se abafar pelas coisas do mundo, deixou a palavra de Deus ser abafada, porque faltou bondade nela. Então peçamos a Jesus, o divino semeador, que nós possamos transformar esses terrenos. E é interessante que mesmo que nós tenhamos muito de beira do caminho em nós, muito de pedra e muito de erva daninha, nós podemos ser transformados. Porque a graça de Deus é capaz de transformar uma terra dura em uma terra boa, produtiva. A graça de Deus tem essa potência, tem essa capacidade sim. Como transformou esses terrenos duros, por exemplo, os corações duros de um Agostinho de Hipona, de uma Maria Madalena e de tantos e tantos outros que se converteram em grandes cristãos, em grandes discípulos de Jesus, porque se deixaram levar, se deixaram amoldar, transformar
pela força, pela graça de Deus, da palavra de Deus. Amém.